Olá, gente boa! Começa agora mais um programa Povos e Línguas. Uma aventura maravilhosa. Vamos juntos? Fique ligado, porque tem muita coisa boa por aí. Vem conosco. Hamburgo, Alemanha. Você vai conhecer o dia a dia de uma família missionária e os desafios que enfrentam para compartilhar o Evangelho numa Europa cada vez mais fria e secularizada. O meu maior medo aqui na Alemanha é que o cristianismo no futuro seja irrelativo, que as pessoas não se importem mais com ele. Vamos visitar o CEMU, Centro de Missões Urbanas, um lindo trabalho que tem feito diferença na vida de crianças e adultos em Belo Horizonte. A igreja, ela é missionária. Hoje nós temos um entendimento distorcido porque acha-se que pessoas específicas elas são designadas para missões ou para ir para um campo missionário. Então nós temos esse equívoco, por quê? Porque a igreja é missionária e onde a igreja está implantada ela tem uma missão. E ainda uma palavra bíblica que vai aquecer o seu coração. Na ansiedade, talvez, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Aonde que eu vou? Eu quero fazer isso para Deus. A sua própria ansiedade pode causar uma confusão tão interna no seu coração, onde a capacidade para escutar a Deus pode ser diminuída. Tudo isso aqui, no Povos e Línguas. O programa Povos e Línguas está no ar e é um prazer ter você com a gente. Missões é algo que está no coração do Eterno e deve bater forte no coração de cada um cristão desse planeta. Por isso, convidamos você para viajar conosco para Hamburgo, uma cidade no norte da Alemanha que é o campo missionário de Maurício e sua família. Vamos ver como vivem, conhecer mais sobre o país e suas necessidades e também repartir com você os grandes desafios para o avanço do Evangelho naquela nação. Ei, preparado para essa aventura missionária? Então vamos lá? Quando eu tinha 15 anos de idade, eu me converti. Com 17 anos de idade, eu recebi um chamado de Deus. Um dia eu vou te levar para a Europa e lá você vai me servir. Anos depois, eu conheci minha esposa, uma alemã. Nós nos conhecemos no Brasil e viemos juntos para a Alemanha. Depois de 3 anos aqui em Hamburgo, eu estudei teologia, durante 5 anos em Berlim e sou pastor agora desde 11 anos. Meu nome é Maurício da Silva Carvalho. Eu sou pastor aqui em Hamburgo, Alemanha. Bom, após 8 anos que nós moramos aqui em Hamburgo, nós moramos aqui nesse apartamento. Minha esposa trabalha no serviço social de um asilo. Meus filhos, Leo tem 13 anos e o Nicolas tem 11 anos. Eu trabalho na igreja e cada um aqui em casa tem sua função. Como pastor, eu posso organizar o meu tempo livremente. De manhã em casa, onde a minha esposa trabalha, e nós podemos também almoçar juntos na maioria dos dias da semana. E isso para mim é um privilégio.
Quando eu vim para cá, fui numa festa, uma senhora me perguntou: o que você faz aqui na Alemanha? Eu disse para ela: eu sou missionário. Eu falei: missionário? Nós não precisamos de missionários, nós somos todos cristãos. Nós já tivemos Martinho Lutero. Eu falei: ok, vocês não tiveram vocês já tiveram Martinho Lutero, mas vocês ainda não tiveram Maurício da Silva Carvalho. E isso é exatamente o que a igreja precisa hoje. Pessoas dispostas a serem como Martinho Lutero, que tenha coragem de falar aquilo que está escrito na Bíblia e pagar talvez um preço alto por isso. Eu acho que um dos maiores erros que missionários, pastores ou cristãos podem fazer ou cometer é pensarem que eles estão sozinhos no campo missionário ou na batalha para Deus. Eu acho que todo cristão que quer servir a Deus, ele precisa trabalhar junto com outras pessoas, para ele ver que Deus também está fazendo uma obra através de outros. E daí esse trabalhar junto com outras igrejas, missões ou outros cristãos é para mim essencial aqui em Hamburgo. Eu gostaria de mostrar uma mulher agora, nós estamos indo encontrar com ela, ela é pastora aqui em Hamburgo, Gabi Wendland. Ela tem um trabalho numa área de prostituição aqui em Hamburgo, onde ela tenta salvar as pessoas que são trazidas de outros países para cá, são mulheres novas, moças, e elas são escravizadas aqui, trabalham como prostitutas. Nós estamos aqui na Große Freiheit, é um local de encontro para jovens aqui em Hamburgo. Quer dizer, aqui pela manhã você não vê nada que está acontecendo aqui, mas andando aqui à noite você vai ver o que acontece aqui, principalmente se as pessoas entrarem nessas casas que estão aqui. Große Freiheit significa grande liberdade. 2002, this whole place was legalized to be a place where prostitution can happen. And the problem is right now that more than 80% of these prostitutes do not work voluntarily. They are being forced. And the police cannot do much because these girls say, I am here for free, I can do whatever I want. But many of these girls suffer a lot because they have like 20, 30 or even 60 customers a day. And they need to pay a lot of money back to the people that are taking care of them, like the pimps. Exatamente nesse local nós precisamos de missionários, nós precisamos de cristãos que tenham um coração para essas pessoas que andam por aqui durante a noite procurando paz, procurando prazer e mostrar para essas pessoas o amor de Jesus Cristo. Gostaria de mostrar uma igreja aqui em Hamburgo, é a igreja principal aqui, St. Michaeliskirche, ou St. Michael, onde tem os cultos mais importantes da cidade, onde os políticos fazem parte e tudo mais. E o pastor dessa igreja, ele é homossexual. E pastores homossexuais aqui em Hamburgo é uma coisa normal. Não somente homossexuais, mas também pastores que não acreditam na autoridade da Bíblia. Muitos deles veem a Bíblia como um livro de histórias onde o importante é aprender a moral da história. Mas se tem um Deus ali atrás da história, muitos não acreditam nisso. Essa igreja é como se fosse uma firma. Quer dizer, as pessoas podem alugar essa igreja para um culto especial, tem que ser pago. Se o governo quer fazer um culto aqui, ele vai ser pago também. E até mesmo a maçonaria aluga a igreja de vez em quando para as suas reuniões.
Estamos subindo agora na torre dessa igreja, São Michaelis, e é o ponto mais alto da cidade. Daqui dá para se ver o lago principal da cidade, esse é o Alster. Do lado do Alster tem a prefeitura. Aqui na frente tem a torre de televisão de Hamburgo. Antigamente era um café e, como pastores, nós nos encontrávamos uma vez por mês na torre. E ali tinha uma reunião de oração, mas infelizmente não se pode mais. Essa situação da igreja alemã hoje, uma igreja cheia de templos, cheia de prédios maravilhosos, mas onde se assentam talvez num culto de domingo 10 pessoas, 20 pessoas, e em muitos casos tem um pastor com 2 pessoas somente lá. A Alemanha precisa urgentemente de novos missionários, pessoas dispostas a virem para cá e mostrar o que está escrito na Bíblia. E não somente mostrar, mas viver isso. Nossa igreja tem 70 membros. A maioria deles são adultos entre 40 e 70 anos de idade. Nós temos poucas crianças, poucos jovens. ans Kreuz gegangen ist und nach 3 Tagen auferweckt wurde von Gott. Nosso desafio hoje é alcançar mais pessoas para Jesus, principalmente jovens que moram aqui. Nós somos uma igreja missionária. Nós enviamos missionários para várias partes do mundo e muitos deles nós sustentamos até hoje. Uma vez por mês nós fazemos uma coleta para essas pessoas. Nosso objetivo, mas hoje, é sermos missionários aqui, porque a Alemanha precisa de missionários aqui. A igreja precisa ser luz e sal nessa terra. O meu maior medo aqui na Alemanha é que o cristianismo no futuro seja irrelativo, que as pessoas não se importem mais com ele. A situação da Alemanha é como se fosse um sapo em uma panela. Ele não sabe que a temperatura da água está subindo e subindo e um dia ele vai morrer. Essa é a situação da igreja alemã. Eu creio que Deus quer chamar novos missionários para essa terra, assim como Ele me enviou, assim que eu fui disposto a pagar um preço para estar aqui, a aprender uma língua que não é fácil, a me acostumar com uma cultura totalmente diferente da minha. Deus também quer enviar vários missionários para essa terra, pessoas dispostas a pagarem um preço para que outras conheçam o amor de Jesus Cristo. Essa é a minha vida, esse é o meu ministério, essa é a minha cidade, esse é o meu país. Aqui vai o meu apelo à igreja brasileira, para que ela pare de pensar em si mesma, para que ela comece a pensar nos povos que não foram alcançados, nos povos como os alemães que estão por perderem a sua fé. Então, que Deus os abençoe. Tchau! Você já orou por Hamburgo? Então, tá na hora. Ore por Hamburgo, ore por Maurício e sua família, ore pela Alemanha, ore pela Europa, que já enviou tantos missionários e hoje é um campo missionário. Em instantes, vamos conhecer o trabalho do CEMUR, Centro de Missões Urbanas em Belo Horizonte.
Seu carro. Ele está com você todos os dias. Ele facilita a sua vida. E nós facilitamos para que você nunca fique sem ele. Assistência e seguro automotivo. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Uma solução completa e inédita que cabe no seu bolso. Carro reserva, condutor livre, sem avaliação de perfil. Assistência de verdade como você nunca viu. Trust. Seu carro seguro. Sempre. trustassistência.com.br. Estamos de volta e fico feliz por levar você a ter um lugar especial. O CEMU, Centro de Missões Urbanas. Você vai conhecer pessoas, em especial jovens. Jovens determinados a fazer diferença na vida do próximo. Quer saber mais? Então não vai embora não. Acompanhe a gente agora. Porque toda vez que fizerdes algo a um destes pequeninos, a mim o fizestes. Este é o Evangelho puro e simples de Jesus Cristo e a base para a ação missionária implantada pelo Centro de Missões Urbanas, CEMU, localizado na capital mineira. O foco do CEMU é trabalhar com crianças, com evangelismo e discipulado de crianças e famílias em situação de risco. Nós temos casas bases, igual uma casa aqui no aglomerado da Serra, que é a Casa de Sacá, uma casa base lá no bairro Ouro Minas, que é a Casa de José, e nós estamos com implantação de uma casa também lá em Moçambique, em Amatanda, que é a Casa de Azé. Nós trabalhamos com reforço escolar, trabalhamos com oficina de música também, que é na área de teclado, violão, bateria. Temos algumas parcerias também com a escola de música e com voluntários da igreja local. Todas as vezes que nós formos implantar uma casa no CEMU, uma casa do CEMU, nós temos que ter uma igreja parceira, porque o CEMU ele é uma missão de evangelismo. E as crianças, as famílias que se convertem através do Centro de Missões Urbanas, eles são direcionados para essa igreja local, que tem o Ministério de Pastoreio. Um projeto relativamente novo, mas com uma missão deixada há mais de 2000 anos. Ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. É assim que surgiu o Centro de Missões Urbanas CEMU em 2004, aqui em Belo Horizonte. O objetivo era o desenvolvimento social das comunidades. Em 2011, a agência missionária expandiu os trabalhos e instalou uma base também em Moçambique. Hoje nós temos um entendimento distorcido porque acha-se que pessoas específicas elas são designadas para missões ou para ir para um campo missionário. Ao longo da história a gente consegue perceber que muitos países que enviaram muitos missionários, os países da Europa inclusive, eles enviaram missionários e não ficaram missionários para resguardar a sua própria nação. Posso dizer que é um pós-cristianismo. O cristianismo passou e hoje se encontram esses países apostatados do Evangelho. Se o próprio Cristo disse que a seara era grande, mas os trabalhadores poucos, é hora da igreja se levantar e, quem sabe, agir contra a cultura. Pensando nisso, o CEMU abriu as portas para a Escola de Missões Urbanas, MISUR, que tem o objetivo de preparar líderes que atuem de forma contextualizada e transformadora na sociedade. A gente tem uma igreja que a gente chama de evangélica. E ela é chamada de evangélica justamente porque ela se baseia no grande movimento evangelical, como nós chamamos, que é fundamentalmente 4 ênfases. A igreja evangélica está 4 ênfases que são centrais, sempre foi historicamente assim. A ênfase na centralidade de Cristo, a ênfase na autoridade das Escrituras, da Bíblia, a ênfase na conversão pessoal, no novo nascimento, a regeneração e no evangelismo. O que a gente entende por crise é porque justamente o movimento que deveria ter esses 4 pilares, eles estão com esses 4 pilares comprometidos. Então há uma perda da centralidade de Cristo, há uma perda da autoridade das Escrituras. Então esses elementos, o evangelismo está virando mais proselitismo do que evangelismo, né? E a gente tem um problema, de fato, um problema missionário, vamos dizer assim. Existe uma demanda missionária que não está sendo atendida justamente porque a igreja tem que primeiro resolver esses dilemas internos, né? O foco da MISU é trabalhar a ação da igreja nas cidades, né? Nessa questão complexa das cidades.
Então a Mizu ela tem um foco de capacitar realmente a igreja para esse crescimento que é inevitável, que é o crescimento das cidades. A participação efetiva das pessoas na missão, né? Porque se fala muito de missão, mas há pouco envio de pessoas para a missão. A Mizu ela tem uma característica de uma escola feita para líderes. O funcionário ele deve estudar sim, se capacitar sim, as bases, né, para ele desenvolver o trabalho, elas são garantidas. Apesar da certeza do chamado, foi durante o treinamento que o casal Adalgisa e Wanderson teve a direção para começar um trabalho ministerial. Hoje, eles atendem cerca de 60 crianças em situação de risco em uma comunidade da região metropolitana de Belo Horizonte. Na realidade, nós estávamos meio perdidos, né? O Senhor tinha nos chamados para o trabalho, nós tínhamos a vontade, mas nós não sabíamos como. Se a gente não tivesse feito a escola, se a gente não tivesse encontrado com pessoas que apoiassem, nos informassem, entendeu, sobre aquilo que o Senhor tinha nos chamado, a gente não tinha permanecido. Além de ser mãe de 2 crianças que participam das atividades no SEMU, Rose cursou a Escola de Treinamento na Missão. A experiência levou-a a se candidatar como voluntária em uma das bases. Nosso conhecimento foi maravilhoso, né? Abriu todos os meus conceitos sobre o que é realmente estar na presença de Deus. O atual legado, a jovem define com apenas uma palavra: gratidão. Lindo o trabalho do SEMU, não é mesmo? Quer saber mais ou se engajar nesta obra? Os contatos estão aqui na nossa tela. Anote, ore, parta para a ação. Você pode fazer a diferença na vida de muita gente. E a seguir, uma palavra bíblica que vai trazer inspiração para a sua vida. O programa Povos e Línguas visa mobilizar e apoiar missionários, pessoas que têm um chamado para as nações e que precisam desse apoio, precisam desse suporte. Você que é missionário, procure o seu pastor e juntamente com o seu pastor, procure uma agência missionária que se encaixe perfeitamente no perfil da sua igreja, na visão que a sua igreja tem. E você precisa estar disponível para que Deus use a sua vida nos últimos tempos para alcançar muitas e muitas vidas, para ser uma resposta de Deus para a sua geração. Que Deus te abençoe. Oi, gente. Meu nome é Afonso Chereni, eu sou missionário na Espanha há 33 anos. Saí do Brasil como missionário já há 37 anos. Deus tem sido fiel. Eu tenho simplesmente uma pequena palavra para animá-los, para encorajá-los, a você que está orando sobre o propósito de Deus para a sua vida no mundo de missões. Tem um versículo da palavra de Deus que eu gostaria de deixar para você, que está no Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 21, que diz: assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Naquele momento dessa palavra, Jesus entra num quarto onde estavam todos atemorizados. Havia a vida, a morte, a crucifixão. Os discípulos se refugiaram no único lugar seguro que eles conseguiram encontrar-se. E ali, fechados naquele lugar, atemorizados pela perseguição ou a desilusão, inclusive do seu próprio coração, alguém entra naquele quarto. A primeira palavra de Cristo foi paz. Paz. O Senhor quer tranquilizar o seu coração hoje.
na ansiedade, talvez, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Aonde que eu vou? Eu quero fazer isso para Deus. A sua própria ansiedade pode causar uma confusão tão interna no seu coração, onde a capacidade para escutar a Deus pode ser diminuída. É a voz de Deus que você precisa escutar, não a voz de outros. Em missões, também não é somente a voz da necessidade que existe, que deve ser a guia para fazer missões. A voz primeira, voz, e a voz suprema é a voz de Deus. A voz de outros que você escute, ou até a própria voz que clama das necessidades tão latentes no mundo, podem vir como confirmações, como parte desse projeto de Deus para enfocar você naquilo que Ele tem preparado para a sua vida. Mas primeiro é a voz dEle. E Ele primeiro quer tranquilizar o seu coração. Escute a minha voz, escute o meu coração. Missões se faz com o coração de Deus. Missões se faz sentindo e percebendo aquilo que Deus está fazendo. E nosso compromisso e a nossa resposta é unir-nos àquilo que Deus já está fazendo. Unir-nos ao coração de Deus, à compaixão de Deus pelo mundo, ao amor de Deus pelos perdidos. Assim como o Pai me enviou, disse Jesus, aquele grupo de pessoas, discípulos, amigos, que estiveram com Ele por 3 anos. No momento encontram-se atemorizados e fechados naquele quartinho. Jesus, tranquilo, meu irmão, tranquilo, minha irmãzinha, paz. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês também. Não fique aqui dentro fechado, não. Não fique com medo, não. Não contem suas histórias entre vocês, não. Saiam, vai lá fora. Porque assim como o Pai me enviou, na autoridade que o Pai me enviou, com os propósitos que o Pai me enviou, eu também, agora mesmo, eu envio vocês. Jesus soprou o Espírito Santo sobre eles. Essa é uma grande comissão. A grande comissão se faz com a ação. A ação de escutar a Deus, sendo proativos em escutar o coração de Deus. Onde o coração de Deus bate mais forte para você. E Deus te vai ajudar. Você vai escutar outras vozes, conselheiros, aqueles que te aconselharão a andar nesse propósito de missões. E as necessidades, a voz do mundo que clama, a necessidade de crianças, de órfãos, de mulheres no tráfico humano, de drogados, de índios, de populações indígenas, zonas rurais, países fechados para o Evangelho, ou a Europa como continente pródigo, que uma vez conheceu a realidade tão importante e apremiante do Evangelho, e que hoje deu as costas a Deus, também necessita de missionários. As necessidades podem ser um ponto de confirmação daquilo que Deus já colocou no seu coração. Escute a voz de Deus, escute o coração de Deus, e onde Deus está batendo mais forte para você, responda a Ele, dizendo: sim, Senhor, aonde Tu me chamares, eu vou. E saiba que missões não se faz sozinho. Missões se faz acompanhado também da igreja que te vai enviar, daqueles que vão te acompanhar em oração e prover contigo para as tuas necessidades. Missões é um gesto de humildade, porque você precisa depender de Deus e de outros para fazer a obra de Deus. Deus te abençoe e Deus te ajude nesse passo tão grande que você vai dar. Amém. Gente boa, nós temos que ir embora. O programa fica por aqui, mas ele continua na internet. www.povoselinguas.com.br e no Facebook, Programa Povos e Línguas.
Tudo junto, hein? Ó, uma alegria maravilhosa ter você conosco no Povos e Línguas. Eu quero me despedir desejando que o Senhor visite você, que seu coração bata mais forte para missões e que o Senhor levante você de um modo exponencial para fazer diferença nesta geração. Que Deus abençoe a todos e até o próximo Povos e Línguas. Até lá, gente boa. Um abraço, hein?